boa tarde, boa noite. Independente do horário de quem vai assistir esta live. Essa live hoje um pouco mais, um pouco mais assim, com ar. Aí eu tô aqui, eu vim. A gente tem tanta coisa pra falar, né? Então, boa noite. Essa é a nossa live de terça-feira, o nosso encontro semanal. E eu poderia ter ficado lá deitado com aqueles remédios, que a falta de ar hoje, gente. Hoje está fazendo 5 anos que o Brasil, o mundo parou devido à Covid, né, 19. E eu acordei com essa falta de ar. Não sei de onde veio, não sei para onde ela vai, mas ela não vai ficar em mim. E aí eu acordei pensando sobre isso. Há 5 anos atrás a vida era outra, o contexto era outro, a gente não tinha nem como ter uma noção do que seria da nossa vida no dia de hoje. No dia 20 não, hoje são 11 de março de 2025. Acredito que muitos de nós, né, chegou a acreditar que nem chegaríamos até aqui. Como tantas pessoas se perderam no meio da estrada. Dentro da visão espiritualista, a gente tem uma leitura, uma observação sobre esse evento e a gente tem várias conspirações também aí junto. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui no dia 11 de março de 2025 com cada um de vocês, com a Suelen. Quem é essa outra pessoa ali? Red, eu imagino quem seja. Curte todos os stories, curte bastante coisa. Boa noite, gata. Eu vim, sou Sofia. Riquelme, boa noite. É porque eu fiquei meio ali perdida, se vinha, se não vinha, se atendia a Sofia ou se eu vim aqui. Hoje, né, eu abri aqui a live. Ei, Riquelme, boa noite. Riquelme, quem é aquela outra conta que sempre entra ali? É sua? Uma que não tem foto. E aí eu abri falando, né, lembrando que há 5 anos atrás o planeta parava por causa da Covid-19. E justamente nesse dia de aniversário a Riquelme tem todas, ele é participativo. E a gente parava, né? Há 5 anos atrás, abria. Ah, tá. Porque não tem foto, eu não entrei para ver. Aí o que acontece? Eu acordei com essa falta de ar. Eu fiz 2 atendimentos na parte da manhã, ou 3, não sei. E eu não conseguia nem respirar. Assim, uma dor aqui no tórax, uma dor nas costas. E aí ficou isso na minha cabeça, né? Quantas pessoas a gente perdeu, quantas pessoas partiram devido a essa pandemia. Eu perdi um amigo muito querido, já no final dela, mas foi. E que é muito bom estar aqui com vocês, né? Cada um de vocês, cada um que vai assistir depois, e a gente agradecer. Principalmente fazer uma reflexão. Tô torta. Gente, eu tô mudando o cenário, tá? Aí eu tenho que ficar escondida aqui, porque não tem nada aqui. Eu posso empolgar. Tem nada aqui na minha frente, só um deck de tarô. Mas tá tudo ali já para fazer uma surpresa para vocês. E aí, eu sempre quando vejo aquelas recordações do Facebook,
de 2020, 2021. E eu sempre volto, né? Eu fico imaginando, eu falo, nossa, não tem nada, não tem nada assim, né? Entre aspas. Eu não sou mais aquela pessoa ali. E ninguém. Hoje eu vi uma reflexão do tipo: quem é você hoje? Né? Tipo, olha para você aqui hoje, aqui. Olha para você de 2020. Quantas coisas dentro de nós, fora de nós, na nossa vida, assim, foram mudadas assim de uma forma drástica. Eu olho e falo assim, caramba, mas também assim, a gente viveu. Eu respondo por mim, em 5 anos foram muitas histórias, muitas mudanças, muitas. E durante a pandemia foi muito egoísta. Eu falei isso com a minha tia sexta-feira, que é muito egoísta eu falar isso. É muito chato, muito feio, mas é muito real. Porque é um fato. O isolamento, para mim, ele foi... Eu passei incrível. Eu aprendi muita coisa. Rondi, boa noite. Você não me respondeu. E aí, é egoísta, porque a gente não tinha noção do que estava acontecendo, só daquelas vídeos e tal. E a gente teve que aprender a conviver, a viver, a se doar, a se controlar. Boa noite, com todos os medos, com todas as inseguranças que vieram junto com a pandemia. Para mim foi bem complicado. Chamo. Para mim foi bem complicado, porque eu tinha acabado de voltar para São Paulo para trabalhar. Eu estava atendendo lá em Campo Belo. E aí, gente, deixa eu ver a calcinha. E aí, ai, pra ver quando não doer. E aí, o que aconteceu? Uma semana que eu tava trabalhando lá, o Tito, eu atendia lá no Espaço Marramaia, da Elaine Perini. O Tito tinha acabado de começar na escola. Desculpa, gente. E aí fechou tudo. E dá aquele assim, e agora, José? Você tá lá em São Paulo com uma criança de 7 anos que tinha acabado de completar 7 anos. E fecha tudo. Então, assim, a pandemia, ela me ensinou. Eu vou deixar essa lição de casa para vocês, dessa reflexão desses 5 anos. A gente pode estar passando pela maior dificuldade que for, tá? Se a gente conseguir olhar para trás, a gente vai ver que receba. A gente vai ver que a gente já passou por coisas muito mais complexas, sabe? E todas as vezes que eu tô dentro de alguma questão que eu preciso resolver, que eu preciso, né, que tá exigindo demais de mim, eu lembro sempre de coisas que eu achava que eu não iria superar, que eu não iria atravessar, que eu não conseguiria atravessar. E viver e superar, ultrapassar, sabe? Pular aquela fase. Né? Tem a Carta da Montanha no Lenormand, ela é uma montanha, né? Os vários significados que aquela carta traz, mas ela fala de um grande obstáculo. A pandemia, ela significava para a gente a Carta da Montanha. Ela exigia da gente muitas coisas, né? Ela, ao mesmo tempo que exigia, ela trazia os desafios do alcance, que a Carta da Montanha fala. Ela fala do desafio do isolamento, né? Porque a Carta da Montanha, ela fala de distância geográfica e a gente precisou se afastar de muitas pessoas. Que fique pra gente essa reflexão nesta terça-feira, dia 11 de março de 2024. Existiram, vão existir, estão existindo montanhas. Mas
as montanhas também trazem uma mensagem muito maravilhosa, que é quando a gente se vence, cria coragem, tira a força de onde menos a gente espera e a gente alcança o alto da montanha. A gente tem a conquista, né? Quando a gente usa aquela expressão, fala que eu não tenho nada na mesa, eu tenho mal fazendo isso aqui para vocês. Achei o máximo. Quando a gente fala assim, alcançar o topo da montanha. Eu cheguei no topo da montanha. A gente não pode focar na montanha no lado montanha, dificultoso, trabalhoso dela. A gente pode focar na montanha como um objetivo, uma meta que a gente pode traçar na nossa jornada, tá? Essa é a minha palavra aqui para vocês. Quando eu senti a falta de ar hoje, eu fiz 3 atendimentos cedo, reagendei 3 e um eu vou fazer agora, quando eu sair daqui. E aí o que acontece? Eu olhei e falei, caraca, eu tô há 15 dias, eu tô aí esses dias todos parados, vivi o carnaval assim, dentro do carnaval, vesti o carnaval, foi incrível. Eu entendi as energias desse carnaval, do final do carnaval, quando a gente fala, o 3 de copas é o carnaval, 4 de copas é a quarta-feira de cinza e os outros dias, aquela tristeza, aquele vazio e aquele cansaço, né? E aí você se reinventa. E aí eu falei, cara, e aí vem esse negócio respiratório, e de novo eu voltando, tô dando gás, fiz curso, hoje estudei, os dias que eu fiz os ancoramentos, mandei preparar o material na gráfica hoje não, pedi na sexta, mas a gráfica voltou ontem. Hoje ele me mandou o orçamento, tá preparando coisas pra gente. E eu voltei no gás, eu falei, caraca. E aí eu tenho que entender também que eu sou um ser humano, né? Ontem pintou aqui uma parte, a tinta me deu alergia, mas eu estou aqui, né, Mari? Boa noite. Eu não posso rir, eu não posso exaltar, porque senão vocês vão ver o que é a crise que eu tô falando para vocês, tá bom? Depois a mais quiser voltar e assistir lá desde o início, é uma mensagem muito carinhosa, muito cuidadosa, respeitosa e verdadeira, tá bom? Vamos à leitura do dia 12 de março ao dia 12 ao dia 25, é isso? Não. É isso, gente. 12. Sem agenda aqui, sem nada na mesa. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nossa, 20. Pelo amor de Deus, 19. De 12 a 19. Um dos remédios que eu tô tomando, ele dá sono. Então, respeita. Não sufoque artista. Vamos lá. Peço, recebo e agradeço a toda orientação, informação e direcionamento. Semana do dia 12 ao dia 19 de março de 2025. Agradecendo mesmo, né, gente? Porque nós estamos aqui. Nós sobrevivemos. Vamos lá, tarô. Qual é? Vou ler com o tarô dos orixás. Muito tempo que a gente não vem aqui falar com vocês. Semana do dia 12 ao dia 19 de março de 2000. Peraí, gente. Ou a carta da... Eu vou ler, vou dar uma misturada
em tarô tradicional e tarô dos orixás aqui, tá? A Maiara, que tem a carta dela. Eita, 3 de ar, 7 de água. E é o Diablo no fundo do deck. Eu acho que eu vou ler assim mesmo. Ó, a gente abre com um orixá. Ele é pouco falado, né, na Umbanda, mas ele é bastante falado no Candomblé, que é o orixá Elegebara. Elegebara. É um orixá do Candomblé mesmo. A Umbanda é bem difícil ter, a não ser casa traçada de Umbanda, tá, gente? Que trabalha com esse orixá aqui. Ele é um Exu. Ele é um Exu orixá, tá? Então ele, mas como é um tarô dos orixás, quem escreveu esse deck é um babá do Candomblé, então ele tem toda essa força do Candomblé, dos orixás. É o ensinamento e tanto o estudo aqui. E a gente abre o quê? Essa carta, esse orixá, ele fala de abertura. Verônica, boa noite. Ele fala de abertura, ele fala de caminho, né? Exu é o Senhor dos caminhos. A gente não demoniza ninguém, eu respeito cada uma das pessoas que vem aqui, mas a live, ela também é uma live de orientação, tá? Então, esse orixá aqui, esse orixá Exu, é um orixá dos caminhos. Cada um, né, das encruzilhadas, ele é dos caminhos, ele é o Senhor dos caminhos. Assim como Ogum é, assim como Yansan é dos raios. Roberta, boa noite, seja bem-vinda. Assim como Oxum é das águas dos rios, Iemanjá do mar, não é? Yansan do vento, Xangô da justiça, da pedreira, Ossain das matas, Oxóssi da caça, e assim a gente vai, tá? Obá da guerra, Amanda, boa noite, e assim a gente vai estudar, aprender nunca é demais, tá, gente? E aqui a gente tem Elegebara. Elegebara, ele abre junto com uma carta que é o 3 de ar. O 3 de ar no tarô tradicional, ele é o 3 de espadas. Andréia, boa noite. É aquele coração com as espadas cravadas. É a carta da dor. É aquela alma onde eu estou decepcionada. É aquela carta onde eu estou machucada, onde eu criei uma expectativa, onde eu estou assim. Só que a carta do 3 de ar aqui, ela mostra uma águia. Boa noite. Ela mostra uma águia, tá? O arquétipo dela é aquela história da águia. E o que acontece com a história da águia? A águia, ela chega a um ponto na vida dela que ela precisa subir o mais alto que ela consegue. Ela vai, né, com algumas amigas dela. E a gente vai falar aqui de emocional, tá, gente? Eu tenho 7 de copas e eu tenho a mensagem das sereias e das ondinas, tá? Eu vou falar do emocional. Existe nesse 6, nesse 4 de terra com o diabo, nessa carta de água aqui com esse 3 e a carta de Exu falando que às vezes a gente precisa abrir mão de dor, de sentimento. Eu não abri a mensagem falando o que para vocês? A carta da montanha, o Covid-19, ele simbolizou a carta da montanha, era o arquétipo da montanha. Todas as dificuldades, tudo o que a gente teve que fazer, a gente teve que pegar quem estava lá mais próximo de nós, subir e cuidar, proteger quem estava ali,
Quem pôde subir o mais alto, tá? Como nessa história aqui. Daniele, boa noite, como essa história da águia, tá? A águia, quando ela tá na carta da montanha, na carta da dificuldade, na carta do obstáculo, ela vai o mais alto que ela consegue. Num penhasco, ela coloca o bico e... como é que chama, gente? Ela não tem unha igual a gente. Garra? Esqueci o nome. Tomei a totoca por causa do remédio. E ela deixa o corpo dela cair. Não, esqueci o nome dessa unha da águia. Esqueci. E ela faz, ó. Ela vai arrancando tudo. Esse 3 de espadas aqui, 3 de jarro simbolizado. Garra. Tá bem que a gente tem amigos inteligentes na live para ajudar. Garra, ó. Ela vai para dentro dessa caverna. Quando ela arranca tudo, ela vai para lá. Apenas algumas amigas águias entram ali e tratam dela. Até ela se curar. Porque o 3 de espadas, assim como ele fala, ele pontua uma dor, ele pontua uma traição, ele pontua uma decepção. Ele também fala o quê? Da capacidade da cura. Por quê? Se a gente lavar o nosso emocional, como que era a nossa vida há 5 anos atrás com o Covid? A gente não tinha noção. E a gente tem o 7 boa noite, Marta. E a gente tinha, né? Não tinha muita, a gente tinha várias coisas na nossa cabeça. Né? O 7 de copas, ele fala de ilusão, saber fazer uma escolha, de saber encarar uma realidade. E aqui, essa abertura, ela vem o quê? Essa abertura, ela vem trazendo uma encruzilhada. Se você ver, nós temos 3 odus aqui, tá? Isso aqui não são odus, tá, gente? Isso são itás. Itás. Hoje é uma aula. Como eu disse, o estudo desse tarô, ele é uma aula. Os itás, os escravos, quando vieram para o Brasil, eles cultuavam a energia dos orixás deles em pedras, tá? Tudo que você vê, Itaipuaçu, Itatiaia, Itaipava, representa pedra de qualquer coisa. Enzo, você vai derrubar a Santa Sara. Vem aqui na mamãe. Oxe, ele nunca veio aqui, gente. E aí o que acontece? Aqui tá falando o quê? De oportunidade de curar, de oportunidade de liberar o que tá preso no nosso emocional aqui. A carta do diabo, ela fala de uma manipulação. Com esse 4, ela fala de um apego, Enzo, emocional. Gente, desculpa. De um apego emocional. Sabe aquela coisa do seu Madruga que fala assim, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É como se a gente tivesse sido machucado, traído, decepcionado, eu não tivesse conseguindo fazer a liberação desse emocional com essa carta da Ondina, existe um ego aqui, tá? Existe um ego que a gente precisa transcender para liberar essa energia. Né? Não temos cartas que falam de perdão, mas a gente tem uma prisão aqui dentro de um apego emocional negativo. Então, ele fala o quê? Que a gente precisa fazer uma escolha, limpar, confiar. Quem cultua Exu, cultua confiança. Tá? Eleguebara, ele fala de confiança. Confiança no caminho, confiança que as coisas vão lá. Às vezes eu posso estar decepcionada, apegada na minha vida aqui, porque eu não estou sabendo tomar uma decisão. Eu estou jogando a minha sorte, às vezes, em lugar
errado, né? Tô investindo nesse 7 de copas, eu tô apostando nesse diabo aqui. O diabo, ele traz essa coisa da matéria. Não adianta nessa semana eu investir. Nossa, tá me lembrando alguém ontem numa leitura. Eu passar pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. O 4 de terra fala de apego, né? A gente tem aqui um cabrito. Olha aqui, ele com 4 coisas aqui, ó. O 4 de pentáculos, ele fala de apego. É aquela carta que no deck de hoje fala o quê? Do avarento, que vai acumulando. Nessa questão aqui, tem um ego ferido, o meu emocional foi ferido. Mas eu gosto, porque aqui a gente tem a oportunidade de ver as coisas com clareza. Eu tava deitada lá, esperando dar o horário para vir aqui, tomando lá fazendo o negócio. E aí eu fiz um pedido para que eu visse uma história com verdade. E eu pedi pro meu Exu. Aí eu me arrumando, fui escovar o dente, fui não sei o que, tá. Quando eu voltei, o meu celular tava lá, assim, na cara. Tá? Então, assim, encarar a verdade dos nossos sentimentos. O que cada coisa, cada oportunidade, cada pessoa, o que vem, cada escolha, o que acontece com a gente. O 3, ele na cartomancia, ele fala de comunicação, tá? Na cartomancia, dentro da ciganologia. Ele fala de comunicação, fala de conversa. E aí o que acontece? Se a gente fizer um estudo desse 3 aqui, ele fala de uma conversa que não vai trazer a oportunidade da gente fazer como a águia. De fazer esse processo de cura, de libertação. Sempre falo com vocês na live de que purgação e purificação. Quando eu passo pela purgação, eu entro na purificação. Meu campo fica limpo. Esse processo dessa semana aqui é um processo de purgar, limpar, olhar para isso aqui. Olhar para as escolhas, olhar para o que a gente não está querendo ver. Porque aqui tem coisas que a gente não quer ver, emoções que a gente está, de repente, até evitando de... A gente pode estar falando com pessoas que têm oportunidade de viver alguma coisa estável por causa de vivências com esse... É o diabo aqui, ó. A gente se conter e molhar só o pezinho, porque lá no passado já levou uma escalafrada da vida, tá? Então, assim, se a gente... O meu convite nessa semana, além da reflexão dos 5 anos atrás, é para a gente olhar para esse 3 como uma possibilidade de fazer o movimento da águia, de se curar, de se voltar. Tem uma meditação maravilhosa, são umas índias, tá? De uma tribo americana, são mulheres. Eu, né, quem tá comigo há mais tempo sabe que eu amo trabalhar com mulheres, eu já tive grupo de mulheres, enfim. E essa meditação, quem quiser depois me manda mensagem que eu mando. Umas índias, elas vão para uma gruta e elas cantam uma canção, né, na língua, não se sabe, tá? Qual é essa tribo, quando foi isso, não sabe o que é falado naquela música, né, naquele mantra. É a coisa mais linda. Eu já fiz vários processos de cura, de limpeza, junto com essa meditação, tá? O vídeo do Wagner Borges é perfeito, né, Su?
Ele explica essa história mais pontuada e assim, ele é maravilhoso. Então assim, às vezes a gente pode fazer esse movimento para dentro da gente e encarar e limpar e deixar sair isso aqui, essa liberação. Porque essa ondina, né, e sereia aqui, ó, olha como ela me chama atenção, porque ela é metade sereia, metade mulher. O diabo é metade homem e metade mulher, ó. Olha que arquétipo muito louco, porque ele fala dos desejos da matéria, tá? Não só do sexo, a carne, essas coisas. Mas ele fala de todo esse movimento que a gente precisa fazer, é a nossa sombra, né? E essa sereia aqui, ela não me traz uma mensagem de uma encantada aqui. Ela não tá falando comigo como uma sereia. Ela tá falando com orgulho de mulher. E olha como ela tá, o rosto dela, a expressão dela, ó. Tá vendo? Ela tá naquela coisa assim, sabe? Bem da mulher, assim. A gente precisa ter o nosso empoderamento, o nosso auto-amor, mas não porque a gente foi machucado. Porque isso aqui é mascarar. É mascarar. Eu tô sentindo isso aqui, é uma série reativa, né, a palavra. Alessandro, Alexandre é uma série reativa. Então, assim, se a gente ficar preso, se protegendo, com esse medo que o diabo traz aqui, das coisas essa semana, e se aquela pessoa, sabe, muito reativa, a gente não espera nem o desenrolar da história. Pode dar ruim, pode dar ruim, pode dar bom, pode dar bom, mas a gente vai saber como. Boa noite. A gente só vai saber se a gente se permitir. Só que por que existe a reatividade? A reatividade, ela existe porque aqui tem uma ferida, aqui tem um machucado, tem um dodói, e eu quero proteger isso aqui, eu não quero que me encoste mais. Então, todas as vezes que alguma coisa se aproxima daquilo ali, seja em qual área da vida for, a gente faz o quê? A gente dá uma trombada. Opa, chega pra lá. Espera nem a pessoa chegar muito perto. A gente já traz um condicionamento mental que vai esbarrar. Então a gente já empurra. A gente já rejeita. Eu sempre falo aqui dos 5 traumas primários que a terapia trata. Um deles Elvani, boa noite. Um deles, Estúdio Imagens entrou, não tô lembrando quem é. Boa noite. E aí o que acontece? Quando a gente tem a dor da rejeição, aqui pode ser isso, pode. A gente faz o quê? A gente começa a evitar. Ou então a gente aceita e abandona primeiro. Boa noite. Eu aceito e abandono. Eu vou entrar aqui nesse trabalho, vou dar um exemplo dentro do campo profissional. Quero trocar de emprego, meu caminho se abriu, ó. Moisés chegou lá e ó. E o mar, ó, abriu. O que aconteceu? Cheguei no meio do mar lá, aquela empresa top, da hora. Quando eu olhei aquele mundo, olhei pra mim, falei, ali ninguém me quis, por que aqui vão querer? Eu vou lá e assino uma carta de demissão. Faço lá o meu... Ai, gente, esqueci o nome, aquela carta. A gente entrega, a gente rejeita essas oportunidades. Por quê? Isso é um tipo de reação. Aquela dor que tá ali.
eu vou rejeitar antes de ser rejeitada. Eu tô conhecendo uma pessoa. Eu tenho trauma da rejeição. Ali não tratei dele muito bem, não. Eu vou soltar isso aí. Eu vou largar. Tá muito bom, tô me apaixonando, tô gostando demais, tô assim, com muito amor. O que que eu faço? Eu corro. Eu corro porque eu já senti isso. O bom e o ruim. O que que eu faço? Pirulito. João, boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Que nessa semana, olha, eu gosto, hein? O 6 de espadas é a carta de mudança, deslocamento. Claro que a gente tá lendo aqui um tarô dos orixás, ele fala de outras coisas, tá? Mas é sempre dentro do contexto. Com a carta de Eleguebara, fala o quê? Do caminho tá aberto essa semana. E junto com essas outras cartas aqui, pra gente não rejeitar, pra gente não deixar de acreditar, pra gente não deixar esse medo de sofrer, de perder, de criar expectativa, de se envolver, de se doar, de se conectar. É um medo, né? O diabo, ele é muito complexo. Né? Se a gente for falar de trabalho, de dinheiro, ele é maravilhoso, porque ele fala assim, você vai ganhar muito dinheiro essa semana. Só que a gente tem esse 3 aqui, conversando com todas as cartas. E esse 7 de copas, que ele não deixa eu tomar uma escolha, uma decisão, fazer alguma coisa de uma forma correta, consciente. Sabe? Sem medo. O diabo, ele não vem aqui com aquela parte, na parte profissional, vou aproveitar esse caminho aberto, que vai acontecer algum movimento. Né? O 6 de ar, ele fala desse movimento, fala de viagem, de movimentação. A gente rapidinho só vê querer isso. Ele fala disso, dessa coisa de deixar para trás uma fase ruim. E só que eu chego no diabo, tô cheia de coisa para cuidar, de limpeza para fazer, não tô conseguindo enxergar. O meu campo, às vezes, ele pode não estar abrindo para eu entrar, para eu receber isso aqui. Meu campo aqui pode estar bloqueado por causa dessa coisinha feia aqui, tá? Tome um banho de limpeza, um banho fácil, um banho de alecrim, um banho de manjericão, orégano, gente, que todo mundo tem em casa. Façam essa limpeza. A gente precisa de coragem. Eu sempre falo a gente, porque eu sempre me incluo nas questões que eu trago aqui, porque eu vivo também, né? Todo mundo passa em algum momento, é uma história que o tarô conta em alguma área da vida, tá? Vou só terminar de clarificar. Essa sereia aqui, ela não tá no encantado dela, não. Ela tá do lado humano, que traz aquela coisa de tá bem reativa. Então, assim, cuidado com briga, bate-boca, confusão e a forma com que a gente fala as coisas, né? De repente, a gente tem um outro lado que está interagindo no cenário com a gente e é uma pessoa que está passando por um momento conturbado. E ela vai entender sempre tudo assim, ela vai entender sempre errado. Ela já está ferida e o que você fala, você pode ter ali a intenção de fazer, mas não está entendendo como ela está ali, aqui atrás, tá? Então, o que acontece? A gente, como não está vendo, muitas vezes, a gente é a parte que causa esse 3 de espadas com uma pessoa sereia, junto com esse 5 de fogo. Por quê? Ela não está no lado das emoções dela, que tá ali em paz, que tá num lado tranquilo, vivendo, correndo. Como que é uma sereia? Canta quem canta. Essa sereia aqui, ela não canta, meu amor, ela briga, ela berra. Ela
Não posso falar palavrão hoje. Ela é confusão. Ela é briga. Então aí o que acontece? A gente precisa olhar para o outro, né? É a empatia. É olhar para o outro, é olhar para dentro do outro. E ter isso Nem sempre a gente é esse que tá aqui no 3 de espadas. Às vezes a gente causa o 3 de espadas, tá? Eita, que ele tá aqui, meu Deus do céu! Ó, ó o homem. Nelson Michele não tá aí hoje. Laroie. Ó o homem da encruzilhada aqui, ó. Esse é o orixá. Esse é o guia, a entidade, tá? E ele fala do caminho, olha onde ele tá. Ele confirma o caminho aberto. E é coisa com estrutura, tá, gente? Olha só. Olha a estrutura desse 4, a estabilidade que tá. Mas a gente precisa não ficar preso, porque o 4 de ouros, ele é aquela coisa assim, presa, estagnada. Não sai do lugar. É pisa que eu dou o caminho. Pisa ali. Vamos ver aqui o fundo do deck. Ih, babado, hein? Nossa. Eu vou focar mais na área de trabalho, tá? Numa área de reconhecimento. Pode ser no relacionamento? Pode. Mas a gente precisa... Sabe o que eu falaria aqui? Alguém que tem uma oportunidade de fazer... Ai, meu Deus. Alguma coisa, tem um reconhecimento em alguma coisa. E aí, o que acontece? Eu não tenho uma autoestima para isso. Eu posso ser reconhecida no meu trabalho, posso ser reconhecida no meu curso, eu posso passar num concurso, posso estar aí fazendo a prova, o caminho está aberto para esse concurso, e eu tô ali toda atravessada das ideias, com a minha cabeça me colocando em todos os conflitos, em todos os lugares de dúvida, de instabilidade, sabe? Eu tô desconectada com o meu poder pessoal, tá? Olha essa mulher, ela é maravilhosa. Eu já usei muito esse arquétipo no estudo com mulheres, porque... Meninos, vocês também, mas nós mulheres que viemos de luta, ela é maravilhosa, tá? É um 9 de pentáculos. Ela está semeando. Com uma mão ela ara e com a outra ela semeia, tá? Ela ara a terra aqui, ela prepara a terra aqui e aqui ela semeia, tá? E ela tá como? Ó, desculpa, comunidade, mas a gente tem essa capacidade. Que a gente essa semana, independente de que área for, a gente limpe essa nhaca desse diabo aqui, sabe? De não deixar a gente ver, ou que a gente saia desse superego ferido, dessa sereia, dessa desencantada aqui. Por quê? Às vezes o nosso superego tá aqui, ó, porque o 9 de pentáculos com o diabo ele fala disso. Ele fala de falta de humildade. E às vezes a gente faz o quê? A gente fica muito, né? E a gente pode ter uma medida. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem de hoje. Eu agradeço demais a espiritualidade, porque quando eu sento, é para atender, minha cabeça está doendo um pouquinho, mas eu ainda vou fazer um atendimento. Eu vou para outro lugar e parece que eu não tenho corpo físico. Eu sempre falo isso com as pessoas, algumas pessoas no atendimento, quando eu não estou passando bem. Eu recebo muita carga no atendimento, por mais que tenham técnicas, por mais que faça limpeza, por mais que faça tudo, mas eu sou um ser humano de carne e osso. Umas gordurinhas.
E assim, é muita coisa, tá? Mas é com muito prazer, com muita satisfação. Eu agradeço a todas as pessoas. Ai, gente, queria prender meu cabelo. Que eu faço meu trabalho, que eu estudo, que eu tiro às vezes um domingo inteiro para fazer um curso. Tudo que eu invisto, sabe? É assim, para mim é com todo o meu coração, tá? Eu ia dar continuidade hoje no contexto da última live, mas como eu não convidei ninguém, as pessoas que estão participando daquele conteúdo de abertura, eu vim assim e foi com todo o meu coração. Eu desejo uma excelente semana, que amanhã a mãe tá como, ó, supimpa. E, ai, eu desejo tudo de bom para vocês. Desejo toda força, todo esse axé desse alfazema. Ninguém nem deve entender, né? Porque que bebe tanto alfazema assim. Porque o alfazema limpa a energia da mão e ele vai purificando o ambiente para ajudar a não ficar aqui, tá? Eu desejo uma semana excelente. Mercúrio está entrando retrógrado. Temos uma lua maravilhosa em Virgem, uma lua vermelha aí, dá uma olhada, uma pesquisada. Vou ver se eu posso tomar alguma coisa. Uma lua em Virgem, é uma lua de reorganização. Então que a gente pegue os nossos projetos e a gente realinhe. Vai lá pro Excel, a galera de Virgem, vai pro Excel lá, senta lá de novo, quem inventou o Excel, e vai lá e dá uma reorganizada nas tabelinhas. E também o Mercúrio retrógrado. Eu posto com calma para vocês. Ó, beijo e até terça que vem para alguns. Para outros, até amanhã.